Nesse segundo vídeo, eu gostaria de responder a crítica, né, de que nós ignoramos o Antigo Testamento. Os críticos da mensagem da hipergraça afirmam que os pregadores, né, da graça ignoram o Antigo Testamento, que nós não pregamos o Antigo Testamento, ou que nós diminuímos a sua importância. Então, os críticos da mensagem da hipergraça vão dizer que nós ignoramos o Antigo Testamento, que nós rejeitamos o Antigo Testamento, que nós não pregamos o Antigo Testamento, ou outras bizarrices e falas absurdas que eles afirmam. E aqui é interessante, que é um ponto muito importante, quero falar agora para os irmãos da graça, eu estou falando agora para os irmãos, para vocês que estão no Evangelho da Graça e que estão na hipergraça. Não deixem que os críticos ditem os termos do debate, que eles digam para vocês que nós ignoramos o Antigo Testamento, que nós não damos valor ao Antigo Testamento. A questão é que quando eles fazem essa afirmação, existe o que é chamado de ônus da prova. Uma afirmação desta requer provas, requer evidências. Então, se eles afirmam que nós negamos o Antigo Testamento, eles precisam mostrar com referências bibliográficas, com base, com fundamento, que nós de fato ignoramos o Antigo Testamento. E aqui eu estou falando de algo acadêmico, porque alguns críticos da hipergraça, eles conhecem o meio acadêmico, eles conhecem teologia, eles conhecem livros de teologia, eles conhecem livros de estudo, eles conhecem o meio acadêmico. Só que eles agem de uma forma errada, que não está em consonância com o fato deles conhecerem o meio acadêmico. Porque quando eles fazem críticas à mensagem da hipergraça e fazem esse tipo de afirmação que nós ignoramos o Antigo Testamento, eles não trazem à mesa referência, fonte, fundamento, porque isso é trabalho acadêmico. Quando você lê um livro de teologia, que uma pessoa está fazendo críticas ou está apresentando uma certa perspectiva da vida do cristianismo, né, uma perspectiva cristã, essa pessoa, esse teólogo, né, se for crítico ou for um defensor, ele vai apresentar as referências bibliográficas do que ele está afirmando. Principalmente, se não for um livro somente didático, um livro que pode ser usado, que pode ser lido ali pelo público em geral, se for um livro mais específico para um público acadêmico, falando para doutores, ou para professores, ou para escritores, ou para pessoas que estão acostumadas com o linguajar acadêmico, quando um teólogo faz um livro assim, exige-se muito que ele traga referências bibliográficas, que ele traga referências do que ele está afirmando, que ele traga fontes do que ele está criticando, do que ele está defendendo, que ele traga consigo fontes. Isso é o mínimo que se espera de uma crítica acadêmica, de uma crítica de teologia, quando você vai trazer a afirmação e a fonte e expor a perspectiva de algum cristão, né, de alguma fonte cristã. É o mínimo que se espera. E esses críticos não fazem esse mínimo. Se um trabalho acadêmico, se um livro, se um teólogo, ele não cita fontes do que ele está afirmando, não tem como levar em conta o que ele está dizendo. Porque aí fica a dúvida. Como é que eu posso saber que ele está falando a verdade? Ou que ele está citando de forma correta essas pessoas se não está trazendo as referências? Porque trazendo as referências, eu posso ir lá, ler as referências, ver o contexto e saber realmente o que ele está dizendo. É o mínimo que se espera é trazer fontes do que está sendo tratado. Isso eu falo aqui, quando eu estou falando isso, é para aqueles que criticam a mensagem da hipergraça e que se julgam teólogos, que se julgam conhecer o meio acadêmico, que se julgam conhecer teologia, mas não fazem o mínimo que se espera daqueles que conhecem teologia, daqueles que conhecem o meio acadêmico. Então, a próxima vez que forem fazer críticas à mensagem da hipergraça, tragam fontes. E aos irmãos da hipergraça, não deixem que eles digam e afirmem coisas sem provarem primeiro, sem trazerem fontes. E é óbvio, eu falo com convicção isso, que não existe, nenhum de nós da hipergraça defendemos que o Antigo Testamento está sem valor, que o Antigo Testamento deve ser ignorado, jogado fora, ou algo do tipo. Isso é bobagem, isso é besteira. Isso é uma criação, né? Eles criaram esse tipo de argumento a partir, quem sabe, de alguns princípios, criaram esse tipo de falácia e nos atacaram com esse tipo de crítica. Mas não é uma coisa com base, com fundamento. Não tem base, não tem fundamento. E eu acho que é justamente por isso que eles não colocam, porque eles não têm fundamento, eles não têm base para isso. É só de ouvir falar. Alguém falou para mim isso, alguém disse para mim isso, aí eu vou citar no meu vídeo, vou citar no meu texto, vou citar no meu perfil do Facebook, sem saber realmente se é verdade. Ok? João 5,39, Jesus vai dizer o seguinte:
Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. É isso que a Hipergraça defende. Nós, da Hipergraça, acreditamos que as Escrituras são uma testemunha de Jesus, que elas apontam para Jesus, que elas testificam Jesus. Então, o Antigo Testamento aponta para Cristo. O Antigo Testamento aponta para Jesus. E essa é a forma, é o meio pelo qual nós devemos ler as Escrituras. Nós devemos ler o Antigo Testamento a partir de Jesus, a partir da revelação em Cristo. Nós não ignoramos o Antigo Testamento. Nós interpretamos o Antigo Testamento a partir de Jesus, porque nós compreendemos que o Antigo Testamento aponta para Cristo. É óbvio, o Antigo Testamento tem sombras, tem tipos, mas nós, não é pelo fato de ser sombras e tipos que nós ignoramos o Antigo Testamento. Não, muito pelo contrário. Nós olhamos para o Antigo Testamento para encontrar Jesus, para compreender mais as verdades do Evangelho que foram reveladas em Cristo. Nós olhamos para o Antigo Testamento a partir de Cristo e de sua obra. Dois pregadores que eu poderia citar aqui, o Joseph Prince, é difícil encontrar uma pregação dele onde ele não cita vários textos do Antigo Testamento. Se você pegar uma pregação do Prince, você vai ver que ele vasculha o Antigo Testamento. Ele faz justamente como os fariseus, só que diferente dos fariseus, o objetivo e o método é diferente. Né? O Antigo Testamento, os fariseus, eles vasculhavam o Antigo Testamento para procurar a vida eterna, porque eles queriam ter vida eterna a partir do Antigo Testamento, a partir da leitura, porque pensavam que ali, dentro da Escritura, tinha vida eterna. E aí Jesus vem e diz, não, o Antigo Testamento, as Escrituras apontam para aquele que é a vida eterna, que no caso sou eu, que no caso é Jesus. Então, nós, né, o Joseph Prince, ele vai olhar para o Antigo Testamento a partir de Jesus, ele vai vasculhar o Antigo Testamento cuidadosamente para encontrar Jesus, para compreender mais Jesus, para ver Jesus, para crescer no conhecimento de Jesus. Ok? Então, pesquisa aí as pregações de Joseph Prince, olha uma pregação dele para você ver quais são os versículos e quais são os textos, quais são os livros que ele cita. E como ele cita esses textos. Outro que eu vou citar aqui, Céu Fernandes, um pregador brasileiro, né, bem conhecido ali no meio da Hipergraça, a mensagem da graça. Ele tem pregações dele que ele pega desde Gênesis, da criação do mundo, da criação de Adão e Eva, do pecado, do Éden, e vai até Êxodo, Levítico, ali os livros históricos, os livros proféticos, e mostra versículos, textos, sombras que apontam para Cristo. E ele busca isso cuidadosamente, ele vasculha o Antigo Testamento para encontrar Jesus, para ver tipos, sombras, alegorias que apontam para Cristo. Essa é a forma que nós interpretamos o Antigo Testamento. Nós não ignoramos, nós interpretamos o Antigo Testamento a partir de Jesus. Aqui, para já responder uma crítica em conjunto, né? Porque quando os críticos afirmam que nós ignoramos o Antigo Testamento, eles dizem que nós somos marcionitas. E o termo marcionita, ele vem, né, do Marcião de Sinope, que foi um teólogo do início da igreja, né, bem no início ali da igreja, e ficou conhecido por defender que, número um, o Deus apresentado por Jesus é diferente do Deus apresentado no Antigo Testamento. E, por isso, Marcião defendia a existência de dois deuses, um mau, o Antigo Testamento, e outro bom, o Novo Testamento. Devido a essa separação, o Marcião acreditava que o Antigo Testamento deveria ser excluído e ignorado completamente. Então, sendo aqui, fazendo um resumo, né? O Marcião, ele teve um conflito, né? Ele percebeu um conflito entre os eventos de ira, de castigo, de punição de Deus no Antigo Testamento e a revelação de Deus em Cristo, a revelação de amor, a revelação de graça, né? O Filho revelando como o Pai é. E na tentativa de conciliar essas duas coisas, como Deus é apresentado no Antigo Testamento, como Deus é apresentado no Novo, Marcião acabou defendendo, né, acabou concluindo que no Antigo Testamento havia um Deus mau e no Novo Testamento o Deus apresentado por Jesus é outro Deus que é um Deus bom. Então existia dois deuses diferentes, o Deus mau e o Deus bom, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. E por causa disso, Marcião concluiu que deveríamos ignorar o Antigo Testamento, jogar fora, deixar de lado o Antigo Testamento e ficarmos somente com o Novo Testamento. E é claro, né, como eu coloquei aqui abaixo, que esse tipo de crítica mostra a preguiça e o desconhecimento dos críticos que a fazem. Primeiro, que nós não defendemos que existem dois deuses, né? Nós não defendemos que no Antigo Testamento há um Deus e no Novo Testamento existe outro Deus. Não, nós defendemos que o Pai, que é o que mais fala no Antigo Testamento, é o mesmo Pai revelado por Jesus. Ok? Ao contrário de Marcião, nós não ignoramos o Antigo Testamento por causa de Jesus.
Na verdade, nós interpretamos corretamente o Antigo Testamento a partir de Jesus. Quando Marcião surgiu com a sua heresia, né, com o marcionismo, surgiu na igreja também ali a vertente, né, bem no início da igreja, na patrística, né, bem no início da igreja, surgiram cristãos e padres da igreja que começaram a estudar o Antigo Testamento para encontrar Jesus. Então, quando o marcionismo surgiu, a resposta no meio cristão que surgiu contra o marcionismo foi a vertente cristã, no começo da igreja, né, que olhou para o Antigo Testamento e começou a vasculhar no Antigo Testamento Jesus. E começou a tentar encontrar ali versículos que apontavam para Jesus, porque esse era um meio e uma forma de mostrar para Marcião que o Antigo Testamento não deveria ser excluído, que não havia dois deuses, né? Então, essa foi a resposta da igreja. A igreja, no primeiro século, foi vasculhar o Antigo Testamento e encontrar Jesus no Antigo Testamento. E ver em alegorias, tipos e sombras, como o Antigo Testamento apontava para Cristo. Ok? Então, é isso que nós defendemos. É isso que a IPGraça defende. Nós defendemos que nós devemos vasculhar o Antigo Testamento para encontrar Jesus. E que, mesmo sendo tipos e sombras, ali nós temos riquezas imensuráveis quando olhamos, né, o Antigo Testamento a partir de Cristo. E é claro, o Antigo Testamento, eles são tipos de sombras, porque a revelação é progressiva. Aquilo que não foi revelado no Antigo Testamento é revelado no Novo Testamento em Cristo. Como, por exemplo, no Antigo Testamento, nós não temos uma revelação exata e completa, está obscuro o fato de que Deus é uma trindade, de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, na encarnação de Jesus, o próprio Filho de Deus, no Novo Testamento, revela que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a revelação é progressiva. E é a partir do Novo Testamento, a partir da revelação de Cristo como Pai, Filho e Espírito Santo, que nós podemos olhar para o Antigo Testamento e ver Deus ali como Pai, Filho e Espírito Santo. E perceber ali, escondido, né, tipologias, sombras, alegorias que mostram que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É essa a nossa hermenêutica, é essa, né, a hermenêutica é a arte de interpretar as escrituras, é essa nossa forma de interpretarmos as escrituras do Antigo Testamento.